A juíza Ludmila Lins Grillo revelou em uma rede social que deixou o Brasil em 2022 e foi morar nos Estados Unidos depois de vivenciar episódios de perseguição política. Por isso, ela se considera exilada. Abre aspas, sou oficialmente uma juíza brasileira em asilo político nos Estados Unidos. Fecha aspas. Ludmila afirmou ainda que chegou a exercer seu trabalho por videoconferência em solo americano até cumprir toda a agenda da vara criminal onde trabalhava. Ela foi afastada do cargo e manteve em segredo que tinha deixado o país para se preservar. Ela diz ainda que documentou todos os atos persecutórios que sofreu por parte do Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ludmila apresentou uma denúncia para as autoridades americanas. E aí, Piotr, a magistrada, a juíza, agora não mais, né, foi afastada do cargo, está nos Estados Unidos aí desde 2022, se considera aí exilada, asilo político nos Estados Unidos em razão de perseguição que tem sofrido. Se não formal, tecnicamente, convenhamos. Até porque as razões pelas quais ela foi afastada do cargo foi uma decisão em nome do interesse público, segundo o relator do caso, acho que era o presidente do TJ de Minas Gerais. Nós vamos lá porque a juíza, eu confesso não a conheço pessoalmente, mas vi as publicações dela no Twitter, ou agora na Rede X, e ela fazia críticas, por exemplo, ao inquérito das fake news. Ela questionava, do ponto de vista técnico, como é que um inquérito pode ser sem fim. De novo, vamos lá, né? É importante a gente sempre lembrar certas coisas. Inquérito sem fim não pode estar na mesma frase. Não cabe. Nem na semântica, muito menos no direito. E nesse caso especificamente, o afastamento de uma juíza tão jovem assim, por uma apuração do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que não pode, por exemplo, fiscalizar ministros do Supremo. Eles próprios decidiram lá atrás que o CNJ não teria, digamos, competência para apurar decisões de ministros do Supremo, que, convenhamos, se fosse uma análise meramente técnica e o CNJ tivesse tal poder, teríamos muita apreensão dentro do Supremo Tribunal Federal, a começar da manutenção de inquéritos sem fim, a começar, por exemplo, desta lógica completamente absurda que foi implementada de cônjuges até de juízes do Supremo poderem estar nas mesmas ações que eles vão julgar. Bom, tem uma série de decisões que a gente viu do Supremo. A doutora Ludmila questionava essas questões todas, questionava todos esses pontos. Porque fazia uma simples análise. Olha como que a coisa ela não é tão complicada. Ela é absurda, mas ela não é complicada. Normalmente as pessoas dizem assim, o Brasil é um país complicado. Não é complicado. Para com essa expressão, porque complicação vem de impossibilidade de resolução. Não é complicação. A gente vê absurdos. O absurdo era simplesmente o seguinte, ela pegava o Brasil de 2018, o entendimento da legislação de 2018, olha que eu não estou falando do século passado, estou falando de 2018, e aplicava no que o Supremo estava entendendo agora. Como é que alguém pode mudar tanto? Como é que algo que precisa ser pacificador, precisa ser exatamente uma estrutura, né? O alicerce do entendimento, é o que se chama de arcabouço jurídico, isso não muda da noite para o dia. Mesmo o Brasil, que teve uma série de constituições, elas tinham um espaçamento grande, com uma outra exceção, elas tinham um espaçamento grande entre uma e outra. Esta que nós temos hoje vem de 1988, 5 de outubro de 1988. Quando se vê uma mudança no entendimento, e para usar de novo a expressão casuística, né? Ou por casuísmo, é que chama atenção. E o que deve fazer, por exemplo, uma juíza que entende da legislação? Questionar esses pontos. Assim como, por exemplo, um engenheiro questiona entendimentos diferentes do CREA, se por acaso houver. Ou, por exemplo, um médico questiona posições diferentes, como vimos médicos durante a pandemia, mudar o entendimento e falar assim, qual absurdo, por que está mudando o entendimento agora do que é vacina e o que não é vacina? De como o tratamento tem que se dar, por que um determinado remédio foi extremamente útil durante, acho que chikungunya, naquela crise que nós tivemos, ou outras, ou crise aviária, alguma coisa assim? Da gripe aviária, se não me engano, e agora é um remédio que vai dar ataque cardíaco em todo mundo, para citar o caso da ivermectina, especialmente, né? Quer dizer, o que o médico faz? Ele questiona a mudança. O que faz, por exemplo, uma juíza como o caso dela? Conhecedora do direito,
e de todo o procedimento que o direito adota para fazer o país avançar no entendimento da lei, questionou. Esse questionamento levou a ela uma, como ela chama de perseguição, ou um entendimento do CNJ, como o CNJ prefere, que simplesmente acabou com a carreira dela de forma muito breve, porque ela é extremamente jovem e estava questionando. No país de democracia, qual é o problema de questionar? E outra, ela dava o argumento técnico. Deveria-se argumentar por que ela não pode questionar. Houve mudança de entendimento? Houve, a gente diz isso todo dia. Ela cumpriu com a função que eu chamo de dever social que cada um tem nas suas profissões. Augusto? Muito simples. Isso sim é um problema para o presidente da Câmara. Isso sim enquadra o Supremo Tribunal Federal, impeça o descumprimento de leis aprovadas pelo Congresso. Não permita que outro poder interfira nas atribuições do Legislativo. Exija o cumprimento das leis, ou faça uma lei que obrigue a isso, se estiver faltando. A Constituição determina o que faz, que poder faz o quê. Isso devia ser a preocupação do presidente da Câmara e não outras coisas secundárias. Ele, como por exemplo, trocar censura por regulação. Ele está permitindo que exista a figura do exilado político, que configura a existência de uma ditadura. No caso do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário. É injusto falar judiciário, porque a primeira instância não tem nada a ver com isso. Os juízes continuam agindo corretamente. O problema está numa corte formada por advogados, que nunca foram juízes de nada. Advogado se habitua a ter um lado, e o presidente da Câmara tem o seu. No caso, oscila conforme os próprios interesses. Nunca coincidem com os interesses do país. Nunca. Então, esse problema real é que precisa ser resolvido. Como é que faz? Vai continuar havendo preso político? Que a Constituição não prevê essa figura. Não admite a existência dela. Vai continuar existindo o exilado, preso, perseguido. Então, o caso dessa juíza é que nos preocupa. E não a necessidade de adequar a internet a isso. Isso daí é censura. Isso aí é censura. Vá defender a democracia na trincheira certa. Pois é, Ana, o Augusto falou em ditadura, estava dando uma olhadinha aqui que a Ludmila Lins Grilo publicou numa rede social chamada Locals, até porque ela foi banida pelo STF da rede social X, antigo Twitter. Ela escreveu o seguinte, aspas, esse foi meu segundo Réveillon nos Estados Unidos da América, a terra da liberdade onde escolhi viver, e que carinhosamente me acolheu e me protegeu da ditadura que miseravelmente se instalou no meu país. Pois é, Paula, as críticas da juíza Ludmila foram críticas com embasamento técnico, como o Piotr disse. E não custa lembrarmos que as críticas que ela deixou ainda quando morava no Brasil, e por isso a perseguição, né, começou a ser imposta ao perfil dela, foram críticas que, inclusive, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ex-ministro Marco Aurélio Mello, fizeram, outras pessoas, outros juristas fizeram, o doutor Ives Gandra Martins também fez críticas a esses inquéritos sem fim, inquéritos que são abertos de ofício, apenas com uma canetada de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Houve muitas críticas em relação a esses inquéritos, a quebra do devido processo legal no Brasil, do Estado de Direito, mas no caso da juíza Ludmila, é claro que houve uma perseguição política. Houve uma perseguição política. Claro que também desde a pandemia nós ficou bem estabelecido no Brasil, né? Médicos não podem questionar tratamento, não pode questionar a conduta com seus pacientes, a vacina, nada. Todo mundo tem que seguir como gado, já que o STF falou tanto em lote, né, que prendeu, né, em lote 1, lote 2 tem 100, lote 2, 3 tem 200,
nós temos todos que seguir como gado que o consórcio barra novo executivo barra STF, o que eles determinam, o que pode ser questionado, que pode ser debatido. Então, ficou proibido debater urnas, ficou proibido debater todo o sistema eleitoral, ficou proibido, inclusive, dizer que Lula era amigo de ditadores. Mas aí, Paula, como Augusto disse, nós estamos diante de um Brasil com presos políticos e com exilados. Alan dos Santos, agora a juíza Ludmila, Paulo Figueiredo, nosso Rodrigo Constantino, também sem passaporte, sem conta bancária. Que tipo de Brasil é esse? E aí eu deixo o questionamento para aqueles que se auto-intitulam conservadores e liberais, que nos últimos 2 anos, 3 anos, colocaram uma máscara de nojinho ao tal bolsonarismo, a prisões ilegais, fecharam os olhos para as prisões ilegais, para esses presos políticos, para esses exilados, pessoas exiladas aqui nos Estados Unidos, sem terem cometido um crime. Onde estão esses conservadores que vendem cursos sobre a Constituição americana, a Constituição brasileira, o devido processo legal, os liberais que falam tanto em liberdade de expressão? Eles sumiram, Paula. Eles sumiram. Hoje pregam que política não importa. Como política não importa? Augusto falou muito bem, nós temos um Brasil com presos políticos e exilados em 2023. Isso é normal? Não, não é normal, Paula. Não é normal. Isso não é normal e nós não podemos ficar calados, porque ditaduras não são implementadas da noite para o dia. Elas vêm aos poucos comendo todas as liberdades que nós temos como cidadãos, já que a nossa Constituição, né, está sendo rasgada aí todos os dias, uma página dela ela é rasgada à luz do dia. E o que acontece? Silêncio? Nós não podemos aceitar esse silêncio. Essa espiral de silêncio nós não podemos aceitar com presos políticos e exilados em 2023 no Brasil.